Oi, pessoal, a paz do Senhor, tudo bem com você? Eu sou a Giovana, eu estou aqui com meu pai para mais um dia de leitura da Bíblia. É isso mesmo. Vamos hoje dar continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, é muito importante que você assista desde o vídeo de número 1, pois assim você vai ler desde Gênesis até Apocalipse. Nós já estamos na leitura do primeiro livro de Samuel. Então, acesse aqui o card e você vai ter aí acesso à playlist completa com todos os vídeos desde o número 1. Mas antes disso, e antes também de darmos continuidade a esse vídeo, é muito importante que você faça duas coisas. Se inscrever no canal e compartilhar. Isso mesmo, se inscreva, compartilhe, assinale aí também o sininho de notificação. Sempre que tiver vídeo novo, você será avisado. Amém? Então, vamos para a leitura de hoje. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. E Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vens só, e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei me encomendou um negócio e me disse: Ninguém saiba deste negócio, pelo qual eu te enviei e o qual te ordenei. Quanto aos jovens, apontei-lhes tal e tal lugar. Agora, pois, que tens à mão? Dá-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar. E respondendo o sacerdote a Davi, disse: Não tenho pão comum à mão. Há, porém, pão sagrado, se ao menos os jovens se abstiveram das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: Sim, em boa fé, as mulheres se nos vedaram desde ontem, e anteontem, quando eu saí, o corpo dos jovens também era santo, e em alguma maneira é pão comum, quanto mais que hoje se santificará outro no corpo. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, para se pôr ali pão quente, no dia em que aquele se tirasse. Veja só o que está acontecendo. Davi está fugindo de Saul, ele está já há um tempo em fuga, ele vai até o sacerdote em busca de comida, de algum alimento. E o sacerdote vai dizer a ele: Eu não tenho nenhum pão aqui, senão o pão sagrado. Não sei se você recorda, quando falamos ali do tabernáculo, que ali no lugar santo existia então a mesa dos pães, o altar do incenso e o castiçal de ouro. E justamente ali na mesa dos pães, que era a mesa da proposição, ficavam 12 pães, cada um representando uma das tribos, e depois do período que eles ficavam ali, eles eram tirados, eram colocados pães novos, quentinhos, e aqueles pães que eram tirados eram comidos por sacerdotes e até mesmo também por levitas. Então, aquele sacerdote ali, ele vai ficar entre uma questão. Primeiro, algo que era para sacerdote e levita comer, e ao mesmo tempo a questão da misericórdia. Ele vai ficar entre aquela ordenança e a misericórdia. Não era um mandamento, era uma ordenança que dizia respeito a uma cerimônia no que diz respeito ao templo do Senhor. E nós vamos ver isso no caso de Jesus também. Por exemplo, da guarda do sabá. Jesus era acusado algumas vezes de não guardar o sabá. E Jesus, então, em algumas vezes vai dizer: não é lícito fazer o bem no sabá, ou seja, era uma escolha moral. Ajudar uma pessoa que estava precisando ou se negar a ajudá-la por causa do sabá. Jesus vai dizer então que o correto era, neste caso, colocar o sabá em segundo lugar e agir com misericórdia. Em alguns momentos, quando falamos de ordenança, não de mandamentos, mas quando falamos de ordenanças, muitas vezes as ordenanças têm que ser colocadas em segundo lugar para que a misericórdia e o amor ao próximo venha em primeiro lugar. Amém? Vamos continuar. Estava, porém, ali, naquele dia, um dos criados de Saul,
detido perante o Senhor. E era seu nome Og, Edomita, o mais poderoso dos pastores de Saul. E disse Davi a Aimeleque: não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe à mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do Carvalho, eis que ela aqui está, envolta num pano detrás do éfode. Se tu a queres tomar, toma-a, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. E disse Davi: não há outra semelhante, dá-ma. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul, e veio a Aquis, rei de Gate. Porém, os criados de Aquis lhe disseram: não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Quis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante dos olhos deles, e fez-se como doido entre suas mãos, e esgravatava nas portas do portal, e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus criados: eis que bem vedes que este homem está louco, por que mo trouxeste a mim? Faltam-me a mim doidos, para que trouxeste este que fizesse doidices diante de mim? Há de este entrar na minha casa? Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. Veja que quando Davi vai chegar então ali na terra de Gate, alguns dos criados do rei ali daquele lugar, de Aquis, vão levá-lo até Aquis. E ele vai temer, porque aquela nação era uma nação que era inimiga de Israel. E a fama de Davi havia chegado naquele lugar. Ele então vai se fazer de louco, que havia endoidecido da cabeça, vai chegar a babar para fazer isso com o medo ali da sua morte, pois afinal de contas ele estava sozinho e poderia facilmente ser morto ali. Então vão liberá-lo, achando que realmente ele estava louco, e ele vai fugir e se esconder em uma caverna. Os seus irmãos vão ficar sabendo, vão até ele, mas não só isso. Veja os outros tipos de pessoas que vão descer então até Davi. Veja comigo. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Veja só o tipo de pessoas que foram até Davi. Homens endividados, desgostosos, homens que estavam ali com depressão, com dívidas, homens que aos olhos das pessoas naturais naquela época eram homens, como poderíamos chamar, de zero à esquerda, pessoas desprezíveis, podemos dizer assim. Porém, é com esses homens, nós vamos ver ao longo da história, que Davi vai começar o seu exército particular, e a partir desses homens ele vai formar um exército do qual existia um grupo seleto que eram chamados de os valentes de Davi. E aqui a gente aprende uma coisa: quando nos colocamos debaixo da liderança certa, e aqui eu ponho Jesus como líder, ainda que sejamos desprezíveis, endividados, desgostosos da vida, ainda que sejamos cheios de falhas e que para alguns nós não tenhamos nada de valor, se nos colocarmos debaixo da liderança de Jesus, formos treinados por ele, comissionados por ele, nós faremos parte do exército mais poderoso que existe, que é o exército do povo de Deus. Amém? Continue comigo. Foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas:
deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. E ouviu Saul que já se sabia de Davi e dos homens que estavam com ele. E estava Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo em Ramá, e tinha na mão a sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: ouve, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós terras e vinhas, e far-vos-á todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim, e ninguém há que me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que doa de mim e mo participe, pois meu filho tem contra mim sublevado o meu servo, para me armar ciladas, como se vê neste dia. Saul então vai ficar sabendo que Davi havia fugido, que estava se escondendo, que já estava se juntando a outros homens, e ele então vai questionar os seus servos. Ele vai dizer: vocês estão conspirados com Davi? Davi vai dar para vocês vinhas, vai colocar vocês em liderança, vai pagar quanto para vocês para que vocês estejam me traindo? Para que vocês, sabendo que o meu filho me traía, também não tenham me contado. Ou seja, Saul estava ali em uma situação onde ele não confiava em mais ninguém. E tudo isso era fruto, na verdade, das obras que ele mesmo tinha praticado. Ele, como era alguém que não estava disposto a obedecer, alguém que errava e ao invés de consertar, se arrepender, buscava justificar os seus erros ou ainda dar desculpas para os seus erros, agora ele está colhendo desse fruto. Ele está desconfiando também da lealdade dos outros. Como ele não era leal a Deus, ele agora está desconfiando da lealdade dos outros. Mas vamos continuar. Então, respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os criados de Saul, e disse: o filho de Jessé vivir a Nobe, a Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele o Senhor, e lhe deu mantimento, e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar a Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e a toda a casa de seu pai, e aos sacerdotes que estavam em Nobe, e todos eles vieram ao rei. E disse Saul: ouve, peço-te, filho de Aitube. E ele disse: eis-me aqui, senhor meu. Então lhe disse Saul: por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste-lhe pão e a espada, e consultaste por ele a Deus, para que se levantasse contra mim, a armar-me ciladas, como se vê neste dia. E respondeu Aimeleque ao rei e disse: e quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na tua casa? Comecei porventura hoje a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal. Não impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito, nem pouco. Veja que o sacerdote aqui, Aimeleque, está falando uma verdade. Não era a primeira vez que ele consultava a Deus para Davi, e também ele não sabia o que estava acontecendo. Até porque não era Davi que estava armando contra Saul, era Saul que estava tentando matá-lo. Até onde Aimeleque sabia, Davi era um servo fiel a Saul. E Davi disse a ele que estava a serviço de Saul e não que estava fugindo. Então Aimeleque realmente não tinha culpa nenhuma naquilo. Ele serviu a Davi
como quem estivesse servindo ao próprio rei. Continue comigo. Porém, o rei disse: Aimeleque morrerás certamente, tu e toda a casa de teu pai. E disse o rei aos da sua guarda, que estavam com ele: Virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. Porém, os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: Vira-te tu e arremete contra o sacerdote. Então virou-se Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. Veja que Saul estava realmente endemoniado, levado ali pelo medo de perder o reino, levado pelo egoísmo, levado por querer o poder a todo custo. Até os criados dele entendiam que se levantar contra os sacerdotes do Senhor era tolice, era errado. Mas ele não quis nem saber. E sempre vai ter alguém para estar do lado do injusto. Sempre vai ter alguém para estar do lado de quem está errado. Infelizmente, nós vamos ver aí esta atrocidade. Continue comigo. Também a Nob, cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, e até aos bois, jumentos e ovelhas passou a fio de espada. Porém, escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu atrás de Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de o denunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte também procurará a tua, pois estarás salvo comigo. E foi anunciado a Davi, dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei esses filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém, os homens de Davi lhe disseram: Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Veja que coisa maravilhosa em Davi. Davi, mesmo cheio de problema, sendo perseguido, jurado de morte, vendo que uma nação, uma cidade inocente estava sendo atacada pelos filisteus, ele vai estar disposto a pôr a sua vida em risco para salvar aquela cidade. Vai consultar a Deus, lógico, pedindo a direção de Deus, totalmente diferente de Saul, que não está buscando a direção em Deus para as suas atitudes. Deus vai dizer para ele ir, os seus homens vão temer, ele vai pedir confirmação a Deus e Deus vai confirmar, e ele então vai agir como deveria agir. Continue comigo. Então Davi partiu com os seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus, e levou os gados e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com o éfode na mão. E foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila. E disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar a todo o povo à peleja, para que descessem a Keila para cercar a Davi e aos seus homens. Veja a prepotência de Saul.
Deus já havia se retirado dele, já havia tirado o espírito dele. Deus era com Davi e ele está dizendo agora: Deus entregou Davi na minha mão. Nem consultar a Deus ele não foi. Lógico que Deus não havia entregado Davi na mão dele. Ele está agindo pela carne e usando o nome de Deus. Sabe o que é triste? Tem muita gente que ainda hoje faz isso. Age pela carne e usa o nome de Deus para isso. Triste, porque nunca tal obra fica sem consequência. Continue comigo. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar sacerdote: traze aqui o éfode. E disse Davi: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila em sua mão? Descerá Saul, como teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber a teu servo. E disse o Senhor: descerá. Veja que Davi está preocupado não com ele está preocupado com a cidade. Senhor, eles vão ser atacados por causa de mim. Saul está vindo por causa de mim. Ele vai vir mesmo. Me diga, me confirme isso. E Deus vai confirmar, sim, ele descerá. Continue a leitura. Disse mais Davi: entregar-me-iam os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor: entregariam. Então se levantou Davi com os seus homens, uns 600, e saíram de Keila, e foram-se onde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Veja então que Davi, sabendo que Saul realmente viria, ele vai questionar a Deus mais uma vez. Como quem quiser saber, eu fico aqui para pelejar, os cidadãos de Keila vão me ajudar nesta peleja, ouvindo Saul, eles vão me entregar a Saul. E Deus vai dizer, eles vão te entregar. Então Davi vai cair fora. Veja, o mais importante, para tudo, antes de agir, Davi busca a direção do Senhor. Busque sempre a direção de Deus antes de tomar decisões importantes, antes de agir. Vamos continuar. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zife, e Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, Davi esteve no deserto de Zife, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque, e fortaleceu a sua mão em Deus. E disse-lhe: não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai. Porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque e Jonatas voltou para a sua casa. Veja que Jonatas entendia que a ação do seu pai era injusta, e mesmo sendo o pai dele, ele vai escolher ficar do lado do Davi, ficar do lado, primeiro, de quem estava certo, e segundo, do lado da vontade de Deus. Vamos lá. Então subiram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós nos lugares fortes do bosque, no outeiro de Aquila, que está à mão direita de Gessimon? Agora, pois, ó rei, apressadamente desce, conforme todo o desejo da tua alma. Por nós fica entregá-lo nas mãos do rei. Então disse Saul: benditos sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. Veja que enquanto Jonatas, próprio filho de Saul, vai ficar do lado de Davi, porque era o lado certo, o lado correto, já ali os moradores dessa cidade ali no outeiro vão escolher ficar do lado de Saul. E por quê? Porque no entendimento deles era melhor ficar do lado do rei, que era quem tinha poder, do que ficar do lado de Davi,
porque era quem estava sendo perseguido. O que eles não sabiam é que o mundo, iria dar a volta. Saul pereceria e Davi é quem reinaria. Continue comigo. E depois, diligenciai, andai mais, e sabei, e notai o lugar que frequenta, e quem o tem visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Pelo que atentai bem e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se esconde. E então voltai para mim com toda a certeza, e ir-me-ei convosco. E há de ser que, se estiver naquela terra, o buscarei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e foram a Zif, diante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície à direita de Gessimon. E Saul e os seus homens se foram em busca dele, o que anunciaram a Davi, que desceu para aquela penha e ficou no deserto de Maom. O que, ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom. E Saul ia desta banda do monte, e Davi e os seus homens da outra banda do monte. E sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para lançar mão deles. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Pelo que Saul voltou de perseguir a Davi e foi-se ao encontro dos filisteus. Por essa razão, aquele lugar se chamou Sela Ramalecote. E subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes em Engedi. Veja que era como uma brincadeira de gato e rato. Davi vai buscar sempre fugir, porque ele não queria confrontar Saul, que era rei ungido do Senhor, e matá-lo. E ao mesmo tempo, Saul não vai desistir de persegui-lo. Enquanto tinham uns querendo ajudar a Saul, interessados principalmente porque ela era rei, em ajudar o rei, outros por justiça preferiam ali até mesmo ajudar a Davi. Continue comigo e vamos para o último capítulo de leitura de hoje. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram dizendo: eis que Davi está no deserto de Engedi. Então tomou Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel, e foi à busca de Davi e dos seus homens até os cumes das penhas das cabras monteses. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul a cobrir seus pés, e Davi e os seus homens estavam aos lados da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: eis o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Veja então que Saul vai entrar numa caverna, enquanto os seus homens faziam a busca naquela área. Ele vai entrar para cobrir os seus pés, e aqui existem questões diferentes. Uns dizem que ele entrou para descansar e ali dormiu. Outros dizem que ele entrou para fazer as suas necessidades, ali dentro da caverna. Mas o fato é que um dos homens de Davi vai dizer: olha aí, faz o que queres com ele, agora o Senhor te entregou ele nas tuas mãos. Davi podia ter entrado naquela caverna e matado a Saul, mas ao invés disso ele vai cortar um pedaço do manto de Saul. O que ele fez com isso? O que ele queria fazer com isso? Mostrar a Saul que, se ele quisesse ter matado a Saul, ele teria matado, que ele só não matou a Saul porque ele não quis. Continue comigo a história. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que faça tal coisa ao meu senhor, ao ungido do Senhor.
estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: Por que das tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é o ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto para a minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, te não matei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem prevaricação nenhuma, e não pequei contra ti. Porém tu andas à caça da minha vida para m'atirares. Veja então aqui o que Davi vai fazer. Davi reconhecia a autoridade de Saul como rei, ainda que ele já havia sido ungido, porque ele entendia que ele só seria rei quando Deus tirasse Saul do trono. Não era ele que ia tirar, era Deus que ia tirar. E ele vai mostrar a Saul: eu não quero fazer o teu mal. Estão fazendo a sua cabeça, falando mal de mim. Eu podia ter te matado, falaram para eu te matar, mas eu não te matei. Para mim ainda, o Senhor é o meu Senhor e o Senhor está querendo tirar a minha vida. Por que você está querendo tirar a minha vida? Ou seja, Davi queria reconciliação. Davi só intentava ser rei depois que Saul deixasse de ser rei. E talvez até Davi nem tivesse uma compreensão total do propósito da unção que ele recebeu. Se era realmente para ele ser rei, a Bíblia não deixa clara que Samuel tenha dito a Davi: você será rei, mas sim que ele foi ungido do Senhor. E nós sabemos que homens eram ungidos como juízes, como generais, como sacerdotes. Você está me entendendo? Mas Davi não queria tomar o lugar de ninguém. Ele só queria a bênção de Deus na sua vida. Vamos continuar. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti. Porém, a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos: dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? O Senhor, porém, será o juiz e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa e me defenderá da tua mão. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas estas palavras, disse Saul: é esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul alçou a sua voz e chorou. E disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal. E tu mostraste hoje que usaste comigo bem, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos, e tu me não mataste. Porque quem há que, encontrando seu inimigo, o deixaria ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem, pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, agora, jura-me pelo Senhor, que não desarraigarás a minha semente depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul,
e foi-se Saul para sua casa. Porém, Davi e os seus homens subiram ao lugar forte. Amém, amados. Veja só, hein? Que final de leitura de hoje. Aparentemente, Saul reconhece o seu erro, julga que Davi está correto e há ali um juramento, né, de uma paz, de uma trégua em tudo aquilo. Saul volta para sua casa, Davi, porém, não vai. Davi vai ficar ali no lugar forte, onde ele estava com seus homens. Mas vou te dizer uma coisa, ainda tem muita história aqui para correr. Como diz o ditado popular, tem muita água ainda para passar debaixo dessa ponte. E amanhã nós continuamos esta leitura. Mas antes de encerrar o nosso vídeo, não esqueça dos recadinhos da Giovana. Vem cá, minha filha. E aí? Deixar o seu joinha e compartilhar. Isso mesmo, nos ajude a alcançar ainda mais pessoas com a palavra de Deus. Amém? Então, um forte abraço, paz do Senhor, até amanhã e viva Jesus!